Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a um novo episódio do podcast Trocando Ideias, uma iniciativa do GMI. Eu sou a Mariana Oliveira, Head de Mídias Sociais. E eu sou a Bianca Rocha, assessora de imprensa aqui do GMI, e hoje a gente está com um tema bastante legal, que é sobre a jornada da mulher moderna. O bem-estar da mulher no mundo é um tópico que merece toda a nossa atenção. Mulheres de todas as idades, origens, ocupações que continuam a enfrentar desafios e pressões sociais que por muitas vezes impactam a sua qualidade de vida, saúde mental e equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional. E para isso temos uma convidada especial que já incorpora esse assunto no seu dia a dia. Apresento a vocês Ana Jarruge, presidente executiva do CETCESP e idealizadora do movimento Vez e Voz. Olá, um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema assim tão importante nos dias de hoje e que tem tudo a ver com o nosso movimento Vez e Voz e com a minha experiência profissional. Então, um prazer, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Eu vou te apresentar, na verdade, 2 dados bastante relevantes que a gente encontrou aqui para poder incorporar essa pergunta. A primeira pergunta é um indicativo da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, onde eles dizem que o gênero implica diferentes suscetibilidades e exposições a riscos específicos para a saúde mental e por conta de diferentes processos biológicos e relações sociais. Por outro lado, a gente também tem um outro dado, que é em 1 a cada 5 mulheres apresentam transtornos mentais comuns, e a taxa de depressão é, em média, o dobro da taxa de homens com o mesmo sofrimento, podendo ser ainda mais persistentes nas mulheres. Então, a gente tem essa discrepância, né? Até mesmo se tratando da saúde mental, a gente tem essa diferença entre o homem e a mulher. Como que você enxerga esse cenário atualmente e como você enfrenta esse tipo de pressão todos os dias? Bom, isso na realidade é uma questão muito cultural ainda, né? Porque a gente carrega durante séculos, acho que muito tempo, a gente carrega aquela ideia ainda de que o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora do lar, né? Dos filhos, né? E que tem esse papel importante, né? E a mulher veio conquistando espaço no mercado de trabalho, só que, ao mesmo tempo, não aconteceu essa divisão e esse compartilhamento de funções que deveria ser mais natural e não é. Então, na realidade, a mulher foi para o mercado de trabalho, muitas mulheres estão no mercado de trabalho, mas elas não deixaram de ter aquela quantidade ainda de obrigações que tem dentro de casa. Então, a gente realmente faz um terceiro turno, igual costumam falar, né? Segundo, terceiro turno. Então, além da gente trabalhar fora de casa, ter todas aquelas obrigações, responsabilidades que a gente tem que ter, que qualquer função, qualquer carreira, em qualquer condição exige de qualquer ser humano, independente de gênero aí, a gente tem que chegar em casa e a gente tem ainda aquela carga de trabalho, de cuidar do lar, né? De cuidar do marido, de cuidar das questões da alimentação, do cuidar da escola dos filhos, cuidar dos filhos, né? Então, isso ainda é muito enraizado, isso está muito na cultura ainda, e isso traz uma dificuldade e umas consequências para nós mulheres, né? Porque isso leva a gente muitas vezes ao esgotamento, né? Porque você chega cansada, muitas vezes já tem vários problemas no trabalho, muitos problemas que carregam a gente, que deixa a gente estressada, deixa a gente, né, cansada mentalmente, né? Não só fisicamente. Aí você chega em casa, tem ainda uma série de atividades que você se sente um pouco obrigada de fazer. Então, é lógico, tem algumas pessoas que hoje já tem muitos homens que já têm essa consciência e já se apercebem disso, quanto que eles têm que ajudar, né, que as funções de casa não é só da mulher, é dos dois, quando desejam formar uma família, mas isso ainda é muito incipiente, né, é muito pouco ainda. Eu acho que a gente tem que, por isso que são importantes movimentos em prol das questões das mulheres. Eu sou muito nesse sentido de prover isso, de falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso, colocar luz sobre esse assunto e trazer isso, que a gente precisa compartilhar essas responsabilidades. É muito louco pensar que dentro dessa jornada, você comentou que tem até uma tripla jornada, né? Tem um dado muito interessante que fala que mulheres têm até mais de 10 horas a mais trabalhadas, tanto no profissional quanto ali em casa, ali, do que os homens, né? Então, ou seja, eles estendem muito mais do que a gente prevê, né?
Muito mais. E por isso que eu falo que a gente fica, às vezes, muito esgotada, né? E às vezes fica cobrando, ai, por que você tá com essa cara feia? Por que você tá cansada? Você vive cansada, né? Mas é uma verdade, porque a gente chega, às vezes, muitas vezes cansada do trabalho e ainda tem todas aquelas responsabilidades para fazer. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? De ajudar. A partir do momento que você tem um lar, uma família, tem que ser, as responsabilidades têm que ser compartilhadas realmente. Igual quando a função de mãe mesmo, né? A função de mãe e pai. Não é que, é legal, que o pai ajuda, ele ajuda, sua mãe ajuda. Não é a questão de ajudar, a gente não quer só ajuda, tem que ter responsabilidades iguais, não é só uma ajuda. Sim. Não é só isso, é muito mais do que isso, né? É a função de educar e criar juntos, é isso. Exatamente. Exato. Já falando desse assunto de compartilhar as responsabilidades, como é para você ser presidente, ser mãe, ser esposa e também cuidar de você mesmo? Como é isso para você? É um equilíbrio, né? Eu confesso que eu já passei momentos bem difíceis, como toda mulher, com certeza, né? A gente tem altos e baixos, aliás, todo ser humano é assim, mas a gente vai aprendendo as coisas conforme a gente amadurece, essa que é a verdade, né? Então, eu já passei alguns momentos, assim, que eu me dedicava muito ao trabalho, de forma até, eu acho que excessiva, né, eu acho que tem, principalmente até quando meus filhos eram pequenos, eu acho que tem momentos assim que eu perdi, que eu acho que eu não deveria ter perdido, eu acabava fazendo escolha de estar no trabalho, que eu achava que era importante, que eu tinha que estar naquele espaço, que se eu não tivesse eu ia perder alguma coisa, que era minha responsabilidade, eu ficava com aquela coisa de ter que fazer, eu tinha que estar lá, tinha que estar lá. Uma pressão, E é uma pressão, e é coisa que não precisa disso. Hoje eu vejo de outra forma, eu acho que tem coisas que não. Então a gente aprende isso com o tempo, a gente amadurece, sabe definir, sabe falar não para muitas coisas. Então você tem que saber falar não para muitas coisas e saber escolher. Não, esse momento é para isso e esse momento é para aquilo. E aí você tem que ter o equilíbrio. Eu acho que chegar nesse equilíbrio que é o difícil. Mas isso eu acho que depende do amadurecimento. A gente aprende isso com o tempo. E falando de saúde mental, assim, como você coloca ali no seu dia a dia essa questão de você cuidar de você mesmo, né? Quais benefícios você acredita que isso traz para o seu dia a dia e também reflete no seu profissional? Na verdade, se a gente não cuidar da gente mesmo, se a gente não se amar, como você vai querer que o outro te ame, né? Exatamente. Como a pessoa vai te enxergar, né? Então, acho que cuidar de si mesmo é isso, é de você perceber para as pessoas conseguirem te enxergar e te amar do jeito que você se ama. Então, hoje eu não abro mão de muitas coisas, eu preciso do meu momento de me cuidar, de ir lá fazer as coisas que eu gosto, de usar os meus cremes, fazer minha massagem, voltar a ir para academia, skincare, que eu adoro fazer máscara, adoro fazer minhas coisas, né? Então, a gente precisa desses momentos, porque ali você se relaxa, né? Cuidar de si é importante, porque não adianta você querer que os outros cuidem de você se você não cuida de você. Então, acho que faz parte, isso é extremamente importante para a mulher. A gente precisa desses momentos de desconexão com o externo e de conexão interna com a gente mesmo. A gente se conhecer, isso é importantíssimo. Isso acaba refletindo no nosso dia a dia, né? Se a gente tá sem dúvida tendo um momento ali relax, um momento nosso ali, sem dúvida. A gente acaba sendo mais resiliente ali no dia a dia com as situações. Certeza. A gente sabe que nada tem coisas que não são previstas, né? Então a gente tem que também se manter preparado. Eu acho que também é uma questão da gente se enxergar até mais como ser humanos, né? Porque às vezes a gente esquece que a gente é humana, que a gente é mulher também, que a gente precisa de um tempo pra gente, senão a gente só fica ali no automático, parecendo um robô e fazendo, e uma hora você dá um pane realmente, como se realmente fosse uma máquina. Então, e reflete na saúde. Exatamente, é isso. Eu já tive muitos problemas de saúde, já fui parar em hospital algumas vezes por esgotamento físico e mental. Algumas vezes, não tem nada. Eu passando mal, falta de ar, aquelas coisas, vai no hospital, não tem nada, clinicamente não tem nada. Mas é esgotamento físico, mental que a gente chega, porque tem hora que, se você não cuida, o corpo vai te dar sinais. Então, para evitar chegar nisso, você tem que ter os seus momentos. Tem até um comentário que eu vi recentemente, de uma mulher que estava falando que é como se a gente fosse uma máquina e, em qualquer momento, a gente estava preparado para ser desligado de alguma coisa, né? Sim. Então, a gente tem que se manter em alerta o tempo inteiro. Então, isso é uma bateria que vai ali se descarregando. Então, se a gente tá ali
100% em alerta, em algum momento a gente pifa. E cuidar da máquina, lubrificar, Exatamente. limpar ela. É Manutenção, isso né? mesmo, com certeza. E quando você passou a investir mais em você mesma, quais benefícios você encontrou nisso? Assim, quando você separou o profissional do pessoal, quais benefícios você teve? Olha, assim, primeiro, esquece separar profissional do pessoal, porque não existe isso. É impossível. Se alguém falar que separa, é mentira, porque não existe isso, ninguém separa. É impossível você sair de casa para trabalhar e você esquecer o que você tem na sua casa. Esquecer seus filhos, esquecer seu marido, esquecer as coisas que você está vivendo, esquecer... É impossível, isso não existe. O que existe é você ter equilíbrio. Você ter equilíbrio e saber que naquele momento você tem que se dedicar para aquilo e pronto, e acabou. E você ter ali um grupo de pessoas que entendam também o quanto isso é importante. E mesmo porque tem alguns momentos no trabalho que você, se você não está bem em casa, você não vai ter produtividade no trabalho. E ter pessoas do seu lado que vão entender isso, que vão entender, Ana, eu estou olhando para você e estou sentindo que você não está bem hoje. Vamos parar, vai para sua casa, fica assim, ok? E eu tenho pessoas hoje que fazem isso comigo e eu faço isso com algumas pessoas da minha equipe. Então, isso que eu tô falando, não existe separação, porque se você não tá bem de um lado, você não fica bem do outro. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, você tem que ter a empatia pelas pessoas e as pessoas por você, de saber reconhecer esses momentos e saber, olha, agora você precisa se focar nisso, cuidar disso para você ficar bem do outro lado. Então, isso a gente vai equilibrando, né? Equilibrando e sabendo lidar com esses momentos de saber. Hoje, para qualquer função, acho que hoje, né, que a gente fala muito de soft skills aí, hoje o equilíbrio emocional no mercado de trabalho é muito bem visto, muito mais do que as habilidades técnicas, justamente por isso. Porque as pessoas não é impossível você separar. Só que você precisa saber lidar, equilibrar esses pratinhos no momento certo, né? Então, e ter pessoas que entendam e compreendem que todos são seres humanos e que a gente tem problemas, sim, que podem afetar no dia a dia, tanto de uma coisa e da outra. Perfeito. E você disse que algumas vezes você foi parar no hospital por esse esgotamento mental. Algumas já. E aí isso não acontece mais hoje, creio. Ah, não, já faz um tempo, graças a Deus. Acho que foi a última vez faz uns 2 anos. Benefícios aí. Foi logo no começo que eu entrei no CETICESP, que, né, era uma coisa nova para mim, uma coisa nova, eu me cobro muito, né, um cargo de responsabilidade muito grande e tal, e é muita coisa, eu sou muito ansiosa, então, aliás, a ansiedade é a doença do século, né, de todo mundo é ansioso, né, e esse mundo de comunicação, de coisas que você quer fazer tudo muito rápido, a gente veio de um período, logo depois eu entrei, já veio a pandemia, então tava tudo aquela situação, coisa, tinha que entregar, então tem uma hora que eu dei um pane e realmente fiquei alguns dias lá no hospital, fiquei bem ruim nesses dias, mas depois passou, graças a Deus passou. Eu acredito que durante a pandemia todo mundo deva ter ficado um pouco ansioso. Bastante. Ou algum pane, assim, né? Eu já me vi justamente nisso quando eu trabalhava a mesma coisa. Falando um pouquinho mais sobre a questão de saúde mental, né? Tá. A gente acaba se colocando em situações que a gente acaba sendo rude com a gente mesmo, né? A gente acaba achando que a gente não é merecedor das coisas, então, de posições também que são nos atribuídas. Então, como é pra você saber que a gente tem essa pressão ali, também tem a síndrome do impostor, né? Que acaba fazendo com que a gente ache que nada daquilo a gente merece, nada daquilo que a gente está conquistando é bom. A gente sempre tem uma pressão, mas eu podia melhorar isso, eu podia melhorar aquilo. Mas como é isso pra você? Como que você trata isso e como você também compartilha com outras pessoas para que não se sintam dessa forma, né? Como que você influencia outras pessoas? Olha, para mim isso é muito real. Acho que quase todas as mulheres têm isso, um pouco, essa síndrome do impostor é muito verdadeiro. Eu passei por isso, não foram uma, mas algumas vezes. E a última vez que eu passei foi realmente quando eu recebi esse convite para participar do processo seletivo de presidente executivo do CETICESP, né? Eu sabia que tinha muitos candidatos excelentes concorrendo comigo à vaga, né? E até então eu não tinha experiência em ser entrevistada, né? Era a minha primeira entrevista e eu entrei
meio em pânico. Eu fiquei uns 2 dias sem dormir lá. Que eu falei, meu Deus, o que eu vou ser, né? O que vai acontecer? E no começo mesmo, logo depois que eu recebi, que eu fui contratado, ok. Mas eu passei alguns meses ali meio que duvidando de mim mesmo, sabe? Assim, eu tinha dificuldade de ouvir as pessoas, por exemplo, me chamarem de presidente. Aí eu, oi, presidente, oi, presidente. Eu me sentia estranha, como se eu não fosse merecedora daquilo. É muito louco isso, mas eu falo, meu Deus, por que estão me chamando disso, né? Eu me senti até mal. E é muito ruim isso para nós mulheres, porque os homens têm muito mais facilidade de lidar com essa situação, eles são muito mais arrojados, né? Muito mais corajosos nesse sentido de se tem lá uma vaga e vários 10 requisitos, se ele preencher 2, ele concorre à vaga e acabou. E vamos, e aprende no caminho, eles são muito mais fáceis de lidar com isso. A gente não, a gente quer preencher todos e quer ter mais um para ter segurança. Eu acho né? que a gente sempre tem o e se, né? E se acontecer isso? Exato, a gente fica vislumbrando um monte de fantasma que não existe, só existe na nossa cabeça. Então, acho que o que eu tenho passado junto até com o movimento Vez e Voz para as mulheres é exatamente isso. Sabe, para a gente ter um pouquinho mais de coragem, sabe? Ser um pouquinho mais arrojada nesse sentido. Não preencheu? Ok, você vai aprendendo no caminho, é como eles fazem, vai se virando, né? Vai estudando, vai tentando. Então, eu acho que isso é um ponto que eu estimulo os outros a fazerem. Não tenho medo de arriscar. Arrisquem mais, a gente tem que arriscar mais. A mulher tem capacidade de fazer qualquer coisa. E a gente pode se arriscar muito mais do que a gente se arrisca. Falando um pouquinho mais... Eu querendo compartilhar um pouquinho da minha experiência. Uma coisa que eu tenho muito em mim é sobre receber feedbacks positivos até. Então eu recebo, eu fico, mas gente, eu só fiz isso. É estranho, né? Complicado. Eu recebo feedback e ainda sou autocrítica logo depois. Mesmo a pessoa me dando um feedback positivo. Eu vou lá e fico me autocriticando ali. Que coisa, Será né? que eu tenho Mas que poderia fazer melhor. Exatamente. E isso vem muito realmente da minha educação. Eu realmente, hoje em dia, depois de passar na psicóloga, eu vejo que eu tive uma diferença de educação muito grande entre eu e o meu irmão. Por exemplo, eu sempre fui ensinada a prestar muito mais atenção nas coisas, estar bem mais preocupada e bem mais preparada do que o meu irmão. Já o meu irmão, ele foi ensinado, aconteceu alguma coisa errada? Tudo bem, releva, vai, continua, sabe? Só pra ele foi sempre mais uma passada mais de mão assim mais na cabeça, tranquila. Bem mais tranquilo do que comigo. E eu percebi não só isso comigo na minha família, como também com amigos próximos, essa diferença assim é de educação mesmo, sabe? E também não só de educação, como da sociedade em si, que já vem assim, né? Parece que a gente sempre tem que estar provando alguma coisa, né? Isso é muito ruim para nós, porque eu acho que a gente perde muita oportunidade, entendeu? Então, acho que é isso, a gente tem que encorajar as mulheres a arriscar mais, a serem mais arrojadas e, vamos tentando fazer as coisas, não deu certo, volta para trás. Eu lembro até que na minha entrevista eu falei de um ponto de vulnerabilidade que eu tinha. Olha, eu não entendo muito de finanças, porque eu sou advogada, né? Sou formada em gestão de pessoas, em relações de trabalho, mas não tinha a parte de finanças, né? E eu falei, olha, eu não entendo isso, mas eu estou aberta para aprender, né? Tanto é que eu já fiz um MBA de gestão de finanças recentemente. Então é isso, você vai indo caminhando, mas também tem aquela coisa, num cargo executivo igual eu tô, você não precisa entender de tudo. Não adianta, isso é impossível. Ninguém entende de tudo. Quem fala que tem entendido é mentira, né? Você tem que ter uma equipe boa, pessoas que entendam daquilo que você precisa, e você vai só gerenciar, né? Então eu não preciso ser uma craque em finanças, eu não preciso saber fazer o dia a dia da finanças. Eu não preciso fazer isso. Eu preciso ter um bom gestor de finanças e que ele vai me passar o que eu preciso. É isso. Saber gerir as pessoas. Exatamente. Né? Uma coisa também que acaba inflando essas coisas são as redes sociais, né? A gente acaba tendo muitas referências nas redes sociais e nem sempre é algo que é muito positivo. Exato. Porque a gente acaba se comparando. Tem que tomar cuidado. Acaba tendo aquela sensação de, eu tô ficando pra trás, por que essa pessoa tá fazendo isso? Eu poderia também estar fazendo, mas por que eu não faço? Por que eu não começo? Tem muito isso. Eu acho que é questão também de conteúdo que a gente consome, que é muito mais feito pra mulher do que pra homem, né? Principalmente questão de influenciadoras e influenciadores, que eu acho que eles alimentam muito mais isso na gente, e a gente acaba simplesmente caindo nessa rede.
Eu lembro que quando eu fiz essa separação também, que foi uma coisa que até mesmo o psicólogo passou pra mim, que era pra eu tomar cuidado com o que eu sigo e com o que eu vejo na internet, porque a internet realmente ela é incrível, ela te leva a lugares, Claro, a muitos lugares. Eu conheço muitas coisas do mundo sem precisar sair de casa por causa da internet, mas você também tem que saber ali filtrar algumas exatamente. coisas para sua própria saúde mental e para que você consiga crescer, tanto profissionalmente, tanto ali no seu eu pessoal. E próprio falando de internet, de mídias, é exatamente isso. Você pode ver. Por isso que eu falo que a gente tem que ser mais arrojada e esse fato da gente ter uma assessoria de imprensa e comunicação é muito boa para as mulheres executivas por causa disso, né? Porque a gente também se posicionar e falar sobre coisas executivas nas mídias é importante, né? Porque senão você vai ver a grande massa de mídia, de comunicação nas redes de mulheres está relacionada a roupas, a maquiagem, né? Essas coisas, e a gente continua reafirmando questões só, essa pauta que fica só, que é só de mulher, e não é só isso, né? As mulheres podem produzir muito mais, então acho que é importante a gente estar lá nas mídias falando coisas realmente que são a parte profissional, porque isso é importante, né? A gente sair desse contexto só de maquiagem, de sapato, de bolsa, né? A gente não é só isso, a gente é muito mais que isso. Muito mais. É isso. Ana, eu queria entrar agora num movimento bastante interessante, que eu gosto bastante, que é chamado Vez e Voz. Eu gostaria que você pudesse contar um pouco sobre o Vez e Voz, o que ele é, o que ele representa e quais desafios você tem encontrado desde a idealização do Vez e Voz até hoje. Tá. Bom, o Vez e Voz começou, na realidade, de uma conversa minha com o Rodrigo Bernardino, da GMI. Foi logo que eu comecei, que eu entrei no IT, que é o Programa do Influenciadores do Transporte. E eu também estava naquele momento entrando para o CETCESP também, né? Então eu estava bem naquele momento, foi naquela mistura. E a gente conversando sobre a minha carreira, algumas coisas que eu sempre tenho esse tipo de conversa dentro da assessoria. E a gente falou, não, eu preciso deixar uma marca, né, na minha carreira, dentro do CETCESP, né? E fazer alguma coisa. E aí a gente começou a falar disso, de ter alguma coisa voltada para as mulheres, né? Uma ideia bem ali embrionária. E aí eu falei, putz, legal, gostei, porque tem tudo a ver com a minha própria experiência, né? Dessa vivência que eu tive no transporte, desde os 16 anos trabalhando na empresa da família, e que realmente era um ambiente totalmente masculino, né? Eu sempre cresci ali em meio de motorista, de muitos homens, né? Nunca tive problema com isso, mas é um fato que eu cresci nesse meio. E depois também que eu comecei a participar de entidade de classe, também percebi, eu rodei o Brasil pelo grupo de jovens que eu coordenei, e percebi também que era absurdamente, nas entidades de classe mais ainda, não tinha quase nenhuma mulher. Então, foi legal essa ideia que surgiu aqui dentro, né? Aí eu levei para dentro do CETCESP, para a minha equipe de comunicação, e aí a gente desenhou e contornou e criou o Vez e Voz, né? Apresentamos para o nosso conselho de administração e eles toparam logo de primeira. Eu tinha, na época, um presidente super entusiasta, que é o Taiguara, que também é novo, né, que cresceu comigo junto na Conjove, então ele me deu todo o apoio, toda a abertura e muita autonomia para mim conduzir esse movimento. Então ele surgiu de uma maneira assim, de uma ideia bem boba, mas uma coisa que hoje criou uma proporção muito legal. A gente completou 3 anos agora, dia 14 de outubro, e a gente está muito feliz pelas coisas que a gente já entregou até agora, né? A gente tem mais de 60 signatários hoje, né, entre empresas, fornecedores e entidades de classe, e está muito legal, porque a gente já entregou várias coisas bacanas, a gente faz lives, vários conteúdos para fomentar aí o crescimento do número de mulheres dentro do transporte. Tem uma coisa que eu gostei muito, que você falou, que você levou para o conselho, normalmente são mais homens. Totalmente eles, né, homens. São totalmente homens. E eles aceitaram isso. Eu acho isso incrível. Porque quando a gente fala sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho e de mais inclusão, eu gosto muito também de falar sobre trazer homens para isso. Porque importantíssimo. É muito importante ter eles do nosso lado também. Totalmente. Até mesmo para a gente escutar o lado deles, de como é a criação deles, de como que eles entendem isso. E ensinar mesmo, né? Porque eles não têm essa vivência da gente, então eles
sabem muito por Com fora. certeza. Então, eu acho que você falando isso, que levou para o conselho, que isso foi aceito, assim, de bom grado, acho que é uma das coisas, assim, incríveis que eu vi aqui hoje. E foi muito legal, porque é isso que você falou, é muito, muito perfeito, porque se a gente não incluir o homem nessa conversa, a coisa não vai funcionar e não vai andar. Exatamente. Né? Não pode ser um clube da Luluzinha, não, tem que ser um clube de sociedade, de pessoas, para falar de um determinado assunto. E a verdade também é que existe uma pressão muito grande também sobre o homem, né? Sobre um machismo muito grande, né? Um preconceito, porque eles são criados, né, para não chorar, para serem fortes, para não demonstrar sentimento, né? E isso é muito ruim também, isso é péssimo. Então, a gente, né, quando a gente fala do movimento disso, de mulheres, então envolve também os homens, envolve desde a criança, do jeito que você trata as crianças, né, para você não criar naquela pressão, ai, não, você é menininho, você tem que ter o caminhãozinho, você é menininha, você só vai brincar com a boneca, né, você é rosa ou azul, aquela coisa, né, ridícula, né, mas tem que ser uma coisa que a pressão com eles é muito grande, então a gente tem que incluir eles sim nesse debate, na conversa, porque eles também muitas vezes sofrem com preconceitos com essa situação. Sim, você falou uma coisa muito pertinente, porque no começo do podcast eu tinha falado sobre essa nossa robotização assim da mulher, né? A gente não pode esquecer que a gente é ser humano, e isso também é válido para os homens, né? Como você disse, eles sofrem essa pressão de que eles não podem chorar, eles não podem sentir. Se emocionar. Às vezes parece que eles não podem nem falar ou dar a opinião deles sobre essa coisa de lugar de fala também. Eu acho que é bastante pertinente que eles falem também, Sem que eles dúvida. conversem, que principalmente eles perguntem para que a gente possa responder e também a gente ir ali nos educando e promovendo mais esse assunto, né? Eu acredito que a inserção deles também seja bastante relevante para que a gente consiga andar. Porque a gente fala de igualdade e equidade de gênero, não é exclusão. Exatamente, é inclusão, é inclusão. A gente acabou de fazer mesmo no mês do Dia dos Pais uma live no Vez e Voz só com homens. Dentro do movimento a gente fez uma live só com homens, justamente para falar isso e para abordar esse lado da masculinidade excessiva, que também é tóxica. Totalmente. E acaba criando uma sociedade que reforça padrões que a gente não quer. Exatamente. É tudo muito padronizado e não precisa ser assim, né? Exatamente. Uma dúvida que eu fiquei assim é de como surgiu o nome Vez e Voz. O nome foi criação nossa lá do CETICESP. Lá a gente ficou ali, acho que quase um mês falando sobre isso, desenhando diversas cores, achando cor, achando desenho, entre vai e vem, e acabou surgindo Vez e Voz. É isso. Foi ideia mesmo que foi surgindo. Eu e a Camila, que é a nossa gerente de comunicação lá do CETICESP, e acabamos surgindo esse nome. Ficou bacana, né? Porque ele tem um significado, né? É preciso dar vez e voz para as mulheres. Não dá para você só dar voz. Você tem que dar vez para ela primeiro, para depois você dar voz. É isso. É muito legal. Muito legal. Ana, aproveitando essa parte do Vez e Voz, que é um movimento incrível, que eu gosto bastante, o que no ano de 2023 vocês ainda não conseguiram fazer, que vocês querem realizar no próximo ano? Tá. Bom, tem várias coisas, assim, é bem desafiador, né, falar de um movimento, assim, para mulheres, porque tem várias frentes, quando a gente fala, porque ali a gente abarca todo tipo de função, né, ele é muito voltado para a questão das motoristas, porque é um principal gap do nosso setor, a gente hoje só tem 3% de mulheres motoristas, né, e também para executivas, que é muito, muito pouco, também em torno de 3%, e nas empresas de transporte só tem 15% de mulheres, e a gente tem esses dois gaps. Mas são os desafios grandes a gente de alcançar isso, né? Mas eu acho que a gente já entregou bastante coisa. Esse ano a gente ativou 2 grupos de trabalho, que a gente gosta bastante de trabalhar com grupo de trabalho para produzir conteúdo. Ou seja, unir ali alguns signatários para fazer as coisas em conjunto, que eu acredito muito nessa coisa feita em conjunto, né? E para produzir conteúdos. Então, nisso já saiu e-books e algumas outras coisas. E esse ano a gente ativou um grupo de trabalho para a gente desenhar um prêmio. Então, esse tá prontinho agora, inclusive a gente vai lançar por esses dias e vai ser o primeiro prêmio para reconhecer as empresas que têm ações em prol da equidade de gênero. Então, ele vai acontecer o primeiro prêmio em março de 2024, a gente vai entregar esse produto em março de 2024, que eu acho que isso incentiva também outras empresas a fazerem, né? Eu acho que essa disseminação desse tipo de ideias e de ações que são muito, muito relevantes. E tem outra coisa também que a gente está trabalhando, mas que vai ficar, lógico, para a gente colher os frutos
disso em 2024, mas que é muito importante também para a gente conseguir aumentar o número de mulheres motoristas, principalmente, que é a questão das condições de infraestrutura nos pontos de parada e também nos pontos de carregamento e descarregamento de veículos, né? Porque a gente tem situações muito precárias que não tem condições de receber os motoristas, desumanas até, lugares que não tem um bebedouro, não tem um banheiro, não tem banheiro separado, não tem um local para eles ficarem, um local para eles fazerem uma refeição, né? E às vezes eles ficam horas lá esperando, né? E isso é muito desumano. Então a gente está numa campanha intensa, a gente teve uma aproximação muito legal agora com a NTT, que é a nossa agência, a Agência Nacional do Transporte Terrestre, e a gente está ali desenvolvendo para levar uma petição em conjunto para melhorar essas condições. Para quê? Que a gente precisa de política pública para isso. Sim. Política pública é fiscalização para a gente ter esses locais adequados, né? Porque precisa envolver toda a cadeia logística. Não adianta eu falar isso só com transportadora, que é quem contrata o motorista. Eu preciso falar isso com o embarcador, que é quem despacha a mercadoria, porque às vezes lá ficam horas carregando. Eu preciso falar com o recebedor da carga, com o cara do centro de distribuição, vários locais que o motorista passa. Então eu preciso envolver toda a cadeia que envolve a logística, né? Para que todo mundo tenha essa consciência que a gente precisa receber bem esses profissionais, né? Então a gente está nessa petição aí para fazer. Eu acho que isso a gente vai concluir o ano que vem, para ver se a gente consegue junto ali no Ministério das Mulheres, junto com o Ministério do Transportes, ali a agência, conseguir alguma legislação efetiva sobre isso e fiscalização principalmente. A minha ideia é ter um canal de denúncia, mas não dentro do CETCESP, porque eu acho que a gente não tem nem poder de polícia para isso, nem de fiscalização, tem que ser um órgão fiscalizador, mas eu acho que a agência pode fazer esse papel, né, de ter um canal de denúncia para que a gente possa melhorar essas condições. Perfeito, e nas redes sociais vocês estão como Vez e Voz, né, para as pessoas seguirem e ficarem de olho nesses próximos planejamentos aí para 2024. Vezevoz.mulheres no TRC. Isso aí. Vou deixar ali na descrição para todo mundo ter acesso. E Ana, só para a gente ter um momento ali, geralzão, o que a Ana de agora diria para Ana lá no começo, ali no início da presidência? O que a Ana de agora, tendo todas essas experiências, diria para Ana do começo? Eu acho que eu diria para mim mesma assim, você é capaz. Calma que você é capaz de fazer tudo que você planeja. Eu acho que isso, que eu acho que eu tinha dúvida no começo. Se eu seria capaz de entregar. Eu, com certeza, eu tive muito no começo. Eu achava, meu Deus, será que eu consigo estar à frente de uma entidade? Porque o CETCESP é o maior sindicato, né, que a gente tem patronal do nosso segmento, então a responsabilidade é muito grande, né? Eu tenho uma figura executiva, eu tenho um presidente que é eleito, né? Não é um cargo eleito, mas na realidade toda a condução da entidade está na minha mão, então é uma responsabilidade muito grande, né? Essa coisa de ser o maior te traz um ônus e um bônus, né? O ônus é ótimo, a gente tem credibilidade, a gente tem voz em muitos canais de comunicação, a gente tem, né, oportunidades incríveis, mas também te traz um ônus de muita responsabilidade, de saber o que falar, saber como você levar uma comunicação de qualidade para os transportadores, saber se posicionar adequadamente, saber ter uma boa interlocução política, né? Você saber que precisa levar a informação a todo momento e rápida, né? A rapidez é muito importante no nosso setor, então tem saber isso. Eu falaria, Ana, calma que vai dar tudo certo, você tem condições de fazer isso porque você tem preparo para isso, tem estudo para isso, tem experiência para isso, e é isso, eu falaria isso para mim mesmo. Tem um equilíbrio ali, né? Tem uma balança. Com certeza. E para finalizar, qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão assistindo? Uma mensagem positiva ali sobre a capacidade das mulheres, sobre essa questão de empoderamento? Eu acho que a gente tem que acreditar na gente, sabe? Acreditar no nosso potencial, acreditar que a gente pode fazer tudo que tiver ao nosso desejo, nosso sonho. Eu acho que os sonhos não têm limites, né? Quem põe limite é só gente mesmo dentro da nossa cabeça, e eu acho que tem que seguir o caminho que você deseja, ir trilhando e ter coragem, ter iniciativa, né, para você não perder oportunidades que saem. E, ter uma oportunidade, você tá com dúvida, tá com medo, vai com dúvida, vai com medo mesmo, porque as coisas vão se ajeitando, entendeu? Eu acho que é isso, a gente ser um pouquinho mais arrojada,
sabe? Confiar na gente, acreditar de que a gente pode. E é lógico, isso não, né? Você não vai poder ser só aventureira. Lógico, você tem que se preparar. A gente tem que ser preparada para tudo, óbvio. Né? Estudar é importante, estar sempre atenta naquilo que você gosta, né? Ler bastante. Eu gosto de sempre ler muito. Eu acho que isso prepara muito a gente para tudo, né? Então, porque você estando preparada, a qualquer momento surge alguma coisa e você tem que agarrar e ponto, acabou, e contar com pessoas, com aliados que estão junto com você. Eu tive muitos homens aliados que me ajudaram muito e me deram muita abertura, isso fez muita diferença na minha carreira. Então, saber estar do lado de pessoas certas que possam te conduzir por um bom caminho, né? Ter esse equilíbrio aí. Então, acho que é isso, tem que acreditar em você. É isso, é um trabalho, né? Tem que ser feito todos os Sem dias, dúvida. até a gente conseguir ir atingindo cada vez mais. Isso não quer dizer que a gente vai sempre conseguir, né? Manter Acontece, ali sempre. Às vezes a gente vai cair assim um pouco, mas aí a gente volta de novo e vai tentando. Todo dia é uma luta. E é isso aí. A gente fica muito feliz com a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. O GMI, ele abre esse espaço pra gente trocar ideias mesmo e conversar sobre diversos assuntos que são importantes e que tudo que foi falado aqui a gente espera que seja refletido no futuro, né? Que sirva de inspiração para muitas pessoas e que possam chegar em muitas pessoas, né? É isso, Ana, muito obrigada, tá? A gente tá chegando nesse final aqui desse episódio, Trocando Ideias. É um tema muito interessante, é um tema que eu gosto bastante. Eu espero que a gente volte a falar sobre esse tema novamente no futuro. Eu espero que as mulheres que estejam nos escutando possam também comentar sobre. Aproveitem e falem das suas experiências, né? Porque aí a gente aprende cada uma delas. Eu agradeço muito por você estar aqui compartilhando essa sua experiência. Obrigada. Eu que agradeço e parabenizo vocês, a GMI, pela essa iniciativa. Acho que é muito importante a gente falar de assuntos assim. Eu acho que disseminar isso é importante. E isso só um gancho agora por último, isso que você falou de compartilhar mesmo, chamando para quem estiver assistindo, é uma das coisas muito legais que eu tenho muito orgulho dentro do Vez e Voz, porque eu acho que a gente conta muita história incrível de muitas mulheres do nosso setor. Eu acho que isso é importante, a gente colocar em público essas histórias. Eu acho que isso é muito bacana. Então, para você mesmo que está assistindo a gente, compartilhe sua história com a gente aqui, com o Vez e Voz também, que eu acho que isso inspira muitas mulheres, isso é muito legal. Muito obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Obrigada. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Trocando Ideias, um tema tão relevante e tão inspirador. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E até a próxima!